Bom, gente, então vamos retomar aí o nosso restinho de ano letivo. Falta tão pouco, né, para o fim. 2020, parte 2. Eu até ia ver, acabei esquecendo de pegar as notas de vocês para ver se eu nem lembro se eu já lancei, não lancei. Porque parece que, assim, ao mesmo tempo que foi outro dia, que foi dezembro, parece que eu deletei tudo da minha mente. Mas depois eu vou dar uma olhadinha sobre as notas de vocês. E agora a gente tem mais uma atividade, né, para fechar essa nota de leitura e produção de texto acadêmico. Bom, vamos tentar recuperar aí o que foi visto no segundo semestre de 2020, né, nessa leitura e produção de textos acadêmicos 2, em que a gente retomou o resumo. Então, vocês fizeram um resumo e falamos sobre a resenha, né, que é aquele texto com uma apreciação crítica de uma obra, com todas aquelas estruturas de apresentação do autor, de apresentação da obra, apresentação dos pontos positivos e negativos, a indicação para quem que é a obra, enfim. E essa foi a última atividade que vocês fizeram no ano passado. E para a gente fechar agora com essa disciplina, nós vamos trabalhar com um gênero que é o gênero seminário. O gênero seminário vocês devem conhecer, porque às vezes, muitas vezes até os professores da escola já pedem, né, o seminário. Então, de modo geral, é um gênero presente na vida escolar. Antes ele aparecia somente na faculdade, mas ele começou a fazer parte também da sala de aula da escola. Vocês já fizeram seminários na escola? Sim. Já? Sofria, chegava a chorar de ódio. Olha o drama da Beatriz. Das primeiras vezes, professora do céu, era cada exigência que eu falava, meu Deus, não vou conseguir apresentar esse negócio nunca na minha vida. Mas deu certo, mas foi sofrido no começo. Eu lembro sempre de quando eu apresentei, nem a professora nem denominava seminário, ela fazia uma apresentação, e era na disciplina de biologia, e aí a professora disse, né, para todo mundo apresentar o trabalho, eu estava super nervosa, enfim, aquele auê todo, e ela disse assim, não, eu vou escolher os melhores para depois apresentar no pátio da escola, para discutir, nem lembro qual era o tema. E eu nunca fui muito assim, não ia muito bem nessa parte de ciências, de biologia. Então eu fui apresentar morrendo, assim, o coração, e ela me chamou para apresentar para todo mundo, como se eu tivesse sido uma das melhores. Aí eu descobri ali que eu disfarçava bem o nervosismo, porque eu falei assim, como assim? Eu estou aqui quase morrendo, e ela considerou que a forma como eu tinha apresentado era boa, e aí eu tive que apresentar no pátio da escola, eu nem lembro, era um assunto assim, muito aleatório. E falei, nossa, eu lembro que eu quase tive um treco. E por incrível que pareça, eu sempre falo assim que eu não gosto de falar em público. Eu dou aula, eu me acostumei com o ambiente da sala de aula. Na sala de aula, falo em público, mas eu já estou acostumada. Mas se você me colocar para falar em público na frente da igreja, ou para falar, sei lá, em determinado grupo, eu sempre fico nervosa. Então, eu não gosto muito dessas situações. Mas eu sei da importância que é, né, da gente desenvolver essa oralidade. E principalmente num curso de licenciatura em que a gente precisa dar aula,
e falar em público é uma constante. Então, é um treino até mesmo para a gente conseguir disfarçar alguns nervosismos, né? A gente pega no começo de carreira, a gente fica com medo daquela pergunta que a gente não vai saber responder. E com o tempo você fala, se eu não souber responder, tudo bem, vou ver isso, depois eu te falo. A gente não é obrigado a saber tudo, né? Mas sempre dá um nervosinho. E o seminário, quando ele aparece na escola, ou quando ele aparece na faculdade, ele é uma forma de avaliação. E toda forma de avaliação gera um nervosismo, né? É natural, a gente sabe que a gente está sendo avaliado, consequentemente, a gente passa a ficar preocupado com a forma como a gente vai apresentar, enfim. Mas o seminário é um gênero extremamente importante, principalmente porque ele trabalha aí com os conteúdos, ele trata dos conteúdos específicos da nossa formação e, ao mesmo tempo, com a oralidade, né? É o momento da gente ouvir o aluno e ver como o aluno está processando aquele conhecimento. E eu sempre gosto do seminário, porque eu acho que é um momento também do aluno falar. E muitas vezes a gente olha para o aluno e fala, nossa, ele é tão tagarela, ele adora ficar brincando na sala, e quando coloca ele na frente da sala para fazer um seminário, ele quase morre, né? Porque são situações diferentes. E por outro lado, a gente tem também aquelas pessoas que são super tímidas, que você fala, meu Deus do céu, que dó, né? Ela não vai conseguir fazer. E vai lá na frente e dá um show. Porque cada um reage de uma forma, cada um encontra a sua forma de se comunicar, e estando seguro do conhecimento, fica mais fácil de se apresentar. Eu dou aula no curso de Direito aqui em Assis, e uma vez eu pedi um seminário, e aí um grupo estava apresentando, e na sequência ia ser um outro grupo. De repente, no meio do primeiro seminário, o pessoal lá de trás começou tudo a levantar, porque uma menina passou mal e começou a vomitar pela sala. De tão nervosa que ela estava, pensando que daqui a uns minutos ela iria apresentar. Eita, as participações dele. E aí eu falo, gente, tem gente que desmaia, tem gente, né, que fica muito, muito nervoso. Mas é muito importante que a gente treine a oralidade, falar em público, se apresentar. 2020 foi um ano atípico, né? Vocês não conseguiram participar efetivamente assim dos encontros, todos os encontros foram virtuais, mas quando tiver evento, né, vocês já vão ter aí o projeto de pesquisa, vão apresentar a comunicação, então vocês ficam mais próximos do discurso acadêmico. E o Snoopy, a cachorrada deve estar passeando no bairro e ele resolveu animar. Então, nós vamos encerrar esse ano de 2020, parte 2, com o estudo do seminário. Então, se vocês forem ver lá no Classroom, nós colocamos 2 textos lá, um bem basiquinho, que a gente vai falar hoje, e um outro um pouco mais complexo, sobre o que é o seminário e como ele se organiza. E como forma de avaliação, vocês terão que fazer um seminário. Não, mas como que nós vamos fazer um seminário nesses moldes? E ele funciona, porque eu já fiz em outras salas e deu certo. Então, vocês vão gravar cada um a sua parte, juntar num vídeo, aí o grupo, no caso, né? Não toda a sala. Mas o grupo junta num vídeo e vai enviar para mim esse vídeo, para os colegas assistirem. Então, antes da gente começar a falar sobre a parte teórica, o que é o seminário e tudo mais, eu queria ver com vocês o seguinte: nós temos no nosso grupo 10 pessoas.
A Ana Beatriz continua? Eu não lembro agora. Precisava ver no swap. Se são 10 pessoas ou se são 9. Como que eu consigo? Vocês lembram? Vocês têm contato com a Ana Beatriz? Eu acho que não. Não? Eu duro que vocês, coitado. Eu tenho dó de vocês não tiveram nem contato com a turma da sala, né? Eu não estou lembrada agora, precisava ver, deixa eu ver. Se eu acho leitura e produção. Aqui. Acho que ela até desistiu, né? O nome dela não está aqui, então vou tirar aqui. Ana Beatriz. Não, então a gente tem Beatriz, Bruna, Caio, Elis, Júlia, Letícia, Natália, Vitória e Júnior. Então tá. Então, são 9 alunos. Acho que sendo 9 alunos, acho que a gente poderia pensar em trios, né? Quem que está faltando hoje é a Natália. Natália que não entrou. Então, a gente poderia pensar em trios. Pode ser? Então, são 3 trios. E aí, eu queria ver com vocês a respeito de temas. Porque a gente poderia fazer uma coisa teórica, mas como o propósito não é avaliar o conteúdo, claro que a forma como, né, o conteúdo vai ser importante, mas não é uma avaliação para ver se vocês entenderam verbo ou não, se vocês entenderam substantivo ou não. É uma avaliação da estrutura do seminário. Então, eu queria ver com vocês, a gente poderia pensar numa temática ampla, e aí cada grupo definiria o seu. Eu digo numa temática ampla, por exemplo, vamos todos os 3 grupos falar sobre, sei lá, música. Aí um grupo vai falar de rap, o outro vai falar de funk, o outro vai falar de samba, por exemplo. Ou vamos falar sobre religião, aí cada grupo escolhe a sua religião. O que vocês pensam da gente pensar nesse tema? Porque assim, também cada um fazer do que quiser, tipo, o que pode vir, né? Eu fico sempre com esse receio, cada um faz sobre a história do Palmeiras, o outro faz sobre, sei lá, uma música, o outro, acho que fica um pouquinho confuso. O que vocês pensam? Alguma sugestão de tema para os grupos abordarem? Alguma coisa talvez que vocês pensam que vocês poderiam aproveitar, ou que vocês tenham muito conhecimento para passar a respeito? Sugestões, deem aí as sugestões. De algo que vocês gostem. Ó, tem até um grilo na garagem de casa, assim, ó, cri, cri. Vocês estão conseguindo ouvir? Eu tô. É porque vocês estão no silêncio, ele resolveu fazer o cri, cri, cri. Vai, gente, deem aí uma sugestão, cada um pensar aí como que a gente poderia tratar. Algum tema que vocês gostem. Que vocês geralmente pesquisam sobre. Vai, Caio, escreve aí um tema. Não precisa, Letícia, ser relacionado à matéria. Pode ser sobre qualquer coisa.
Vai, cada um pensa numa sugestão aí. Não faço ideia. Alguma coisa que talvez ajudem vocês em alguma matéria. Ou, sei lá, sobre séries, o que vocês acham? Realidade social? Como assim, realidade social? Tipo assim, eu gosto muito de falar sobre questão racial, social, dificuldade, mas eu não sei como colocar algo mais abrangente para que tenha várias linhas para sair 3 grupos e um determinado tema para cada um. Sobre preconceito? Aí cada grupo falaria sobre um tipo de preconceito. Como que é? Por exemplo, movimentos. Não sei, talvez. Pode ser também. É legal. Porque aí é um conteúdo que vocês conseguem aproveitar quando vocês estiverem falando de... A Bia só está lembrando de saúde mental. Porque aí vocês conseguem aproveitar para falar sobre isso, né? A divisão do grupo, vocês querem fazer depois? Vocês já fazem aqui, não sei se vocês costumam fazer trabalho juntos ou não. Qualquer coisa eu abro um espaço lá no Classroom para vocês postarem o grupo e o tema. Por exemplo, se o grupo da Vitória quiser falar sobre o movimento feminista, por exemplo, eu acho que tem bastante conteúdo para explorar. Aí, o da Bia, se a Bia, do grupo da Bia, por exemplo, for um grupo diferente, né? Se quiser falar também sobre saúde mental, também pode, não tem problema. Pode não estar relacionado de certa forma, mas tem aí um âmbito social, né? Eu acho que o da Vitória é bem abrangente, né? Porque não é só, tipo assim, só os preconceitos, né? Também tem esses de, como que é? Tipo, representar, né? Também. Isso. Então, talvez seja uma boa ideia. As causas, assim, né? Também não sei como denominar isso. Os movimentos, movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, o outro movimento que a gente teria. De igualdade, igualdade de gênero, igualdade de cor, né? Tipo, aí poderia fazer uma divisão. Professora, tem uma coisa que, na verdade, eu nunca li sobre, mas eu já vi, tipo, picadinho coisas que as pessoas falam. Que agora a senhora falando sobre gênero, que tem uma questão de gênero dentro da língua portuguesa. Não sei se poderia ser usado também. Que é bem discutido sobre isso, mas eu não sei falar ao certo o que é. Eu sei. Sobre o uso do gênero nos pronomes, nas palavras, né? Quando você usa todos. Isso, é algo que eu gostaria de aprender, porque eu não entendo quando eu vejo, mas... E nem sei também se é algo bobo, sabe? Não sei. Eu acho que é legal se você tiver interesse, porque aí você pode não tomar um partido, né? Tipo, eu acho que deve ser assim, mas você apresentar diferentes posições, porque aí a gente vai ter aquele grupo que é mais tradicional, aquele linguista mais do gênero neutro, isso, que é mais convencional, que acha, não, a língua é assim e pronto.
E tem aqueles que entendem o porquê de usar esse gênero neutro, e aí tem alguns que usam o X, tem aqueles que usam o E. Acho que é legal. Acho que se você quiser, seria uma oportunidade de você aprender e também, ao mesmo tempo, passar para os demais, né? Acho que funciona. E a gente discutiu isso em uma matéria da senhora, não discutiu? Assim, a senhora passou uma parte disso. Porque se a gente for ver, lá quando a gente estava aprendendo latim, a gente falou sobre o gênero neutro, né? Que existia no latim o gênero neutro. No português, passou a ser só o masculino e o feminino. E agora a gente tem uma tendência a buscar o gênero neutro, já que essa regra linguística, né, de que o masculino prevalece, ele acaba sendo um reflexo da sociedade machista, né, de que o masculino... Não importa se aqui tem, no caso, quantas mulheres tem aqui? 2, 4, 6, 7. Mas tem só 2 homens, o que prevalece é o masculino, né? Então, essa questão de reflexo da sociedade na língua também. Então, acho que se vocês quiserem pensar... Então, vamos fazer assim, não vou definir um tema específico, vocês veem o que vocês gostariam de falar, mas é o seguinte, vocês precisam definir logo, porque aí na semana que vem vocês já precisam me passar o tema certinho e pelo menos um esboço do que vocês vão falar. Não vai ser o seminário, obviamente, né? Mas pelo menos os tópicos que vocês pretendem tratar sobre isso. Então, vocês já vão ter que levantar algumas informações. Pode ser? Aí vocês se organizam depois sobre o tema? Sobre o tema e os grupos, né? Quem vai fazer parte de qual grupo? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Por mim, tudo bem. Beleza, então. Bom, gente, então eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar com vocês. Não são slides, na verdade é o texto, e se vocês quiserem acompanhar também, tá lá no Classroom, que é um texto básico de introdução mesmo ao seminário. Deixa eu... Tá aparecendo aqui para eu compartilhar. Agora sim. Bom, o que acontece com muita frequência na universidade? A maioria dos gêneros textos são exigidos, né? Os professores pedem, em tal matéria vocês têm que fazer um fichamento, em tal matéria vocês têm que fazer uma resenha, mas muitas vezes esses gêneros não são explicados, e é o que acontece muito com relação ao seminário. O professor fala, você vai ter que fazer um seminário. Como que faz um seminário? Se vira, aprende aí, né? E vocês vão pelo que vocês imaginam que venha a ser um seminário. A mesma coisa acontece, quando alguém pede para você produzir um fichamento, você não sabe muito bem o que é fichamento, você produz de certa forma. Por isso que essa disciplina, justamente no primeiro ano, é importante, né, de leitura e produção de textos acadêmicos, porque aí vocês, pelo menos, começam a entender um pouquinho sobre os gêneros principais, o fichamento, o resumo, a resenha, o seminário. Então, o seminário é um gênero, vamos dizer, híbrido, porque ele trabalha tanto com a escrita, ele tem toda uma preparação escrita, e depois ele vai para a apresentação oral. Então, não é uma fala totalmente espontânea, você tem todo um preparo por meio da escrita, de pesquisa, de organização dos slides, para depois apresentar essas informações. Então, ele mescla a escrita e a fala. Bom, então,
nós temos ali nesse texto, tá aparecendo aí para vocês, uma apresentação sobre o que vem a ser o seminário. E dizendo justamente de como é comum na faculdade, na escola, que se peça, né, que o professor peça para que o aluno faça o seminário. E muitas vezes sem fazer com que o aluno saiba o que é um seminário, que ele haja meio que intuitivamente. Então, sem ao menos perguntar se os alunos sabem fazer um seminário, sem explicar a sua estrutura, os seus objetivos e a sua finalidade. Então, de modo geral, isso vai gerar um desconforto, um transtorno para esses alunos devido ao não conhecimento do gênero. Bom, nesse texto, que é um texto bem simples, como eu disse, o outro ele é mais denso, ele desenvolve mais as ideias, então hoje é só um texto introdutório. É uma apresentação mais sucinta, mais direta do que vem a ser esse planejamento e a apresentação do seminário. Então, lembrar que o seminário, ele é um processo. Começa lá no planejamento, então, por exemplo, vocês, de levantamento do tema, né, de pesquisa, seleção do que vai ser tratado, do que não vai ser tratado, e depois, propriamente, a apresentação. Então, o seminário é um gênero que supõe o uso de técnicas para o estudo em grupo sobre um assunto pré-determinado. Trata-se de uma técnica que viabiliza uma interação mais efetiva entre professores e alunos, porque implica a organização preliminar da voz de todos os envolvidos. É um espaço justamente para que o aluno, ele tome ali a posição de protagonista da aula, então ele sai da sua posição de somente ouvir o professor falar, de anotar para, por fim, apresentar. É ele que vai passar o conteúdo. Por isso que é importante toda a pesquisa, porque o conhecimento que você vai transmitir, muitas vezes, assim, o professor pode ter menos conhecimento daquele assunto do que você que pesquisou bastante para apresentar. Bom, e pensando nessa questão de colocar o aluno nessa posição de protagonista, né, ele ocupando a sua posição ativa e não só passiva numa aula, a gente tem muito do que a gente tem ouvido falar sobre metodologias ativas, né, que é justamente que o aluno não seja apenas, ele receba a informação. O professor fica ali transmitindo informação, fazendo aulas expositivas a todo momento, mas ele coloque o aluno para discutir uma questão. Então, o seminário é uma da forma de mudar essa postura. Então, a preparação para realizar um seminário exige dos alunos conhecimento preliminar sobre o tema que será discutido, o que, na maioria das vezes, potencializa a participação dos acadêmicos, liberando o professor dos monólogos comuns das aulas expositivas, né? O professor fala, e o aluno só fica ali balançando a cabeça e muitas vezes nem responde. Outra questão que queria destacar... fugiu agora. Depois, se eu lembrar, eu volto. O seminário é uma atividade bastante frequente na universidade e pode atender às seguintes finalidades sociocomunicativas. Então, aprofundar um tema, um assunto, já que você vai pesquisar sobre aquilo, ou apresentar uma obra, que pode ser uma apresentação de um artigo, que pode ser uma apresentação de uma obra literária, né? Enfim. Dependendo aí da disciplina, ele vai ter formas específicas. Bom, então o seminário ele implica a ideia de pesquisa, preparação de textos esquemáticos para apresentação. Então, não é uma apresentação de um texto corrido que você vai colocar ali todas as informações. Geralmente você vai organizar em tópicos,
considerando que você leu bastante sobre aquilo que você vai conseguir falar a respeito. E mesmo na hora de montar os slides, você não vai encher os slides de texto, você vai colocar tópicos importantes ou aquelas citações que são extremamente relevantes, né? Que aí vai trazer um conceito, aí você coloca. Caso contrário, você não vai colocar todo o texto que você vai falar nos slides, porque isso torna a leitura cansativa. Sempre que realizamos então, a preparação e a apresentação propriamente dita. Então, a ideia de pesquisa, preparação e apresentação. Então, nesse primeiro momento, vocês vão definir os grupos, definir o tema e começar a pesquisa. Vocês vão me passar os tópicos do que vocês vão falar no seminário. E já começar a pensar como que vocês vão organizar esses seminários. Isso pensando já em slides e tal. Sempre que realizamos um seminário, temos de pesquisar sobre um tema, organizá-lo a partir de anotações, fichamentos em slides ou sínteses e depois apresentá-los. Tem alguns seminários que exigem, né, dependendo do professor, que exige que além de você apresentar os slides, que você entregue um handout, né, um resumo, para que quem estiver assistindo a sua apresentação possa acompanhar com alguns tópicos. Seria uma espécie de resumo, né? Só que não texto corrido, sempre em tópico. Bom, depois nós temos aí a definição de seminário como uma técnica de aprendizagem, que inclui pesquisa, discussão e debate, porque aí, obviamente, quem estiver assistindo, mesmo o professor, ele pode questionar alguns pontos da apresentação. Trata-se de uma troca de ideias entre quem apresenta e quem a ela assiste. Geralmente, os organizadores apresentam um tema com o apoio de um texto distribuído entre os participantes ou por meio de slides atualmente projetados em Datashow, né? E você pode usar imagens, mapas, gráficos, né? Enfim, vídeos, tudo aquilo que for agregar ao texto. E facilitar também a interação com o público. Estou com a memória fraca já. Meu Deus, outra coisa que eu ia falar dos slides. Sim, lembrei. O importante é que às vezes a gente fala assim, então eu falo de tal parte, você fala de outra, e eu não sei quem fala de outra. E um não sabe do conteúdo do outro. O importante é que você tenha noção do todo, né, para que você consiga relacionar com o conteúdo que veio antes, ou que você não explique coisas que vão aparecer depois. Então, é importante que você tenha essa ideia do todo. E também, se for um seminário, pensando em situações comuns, né, na faculdade, um integrante do seu grupo faltou, você tem que saber completar, fazer a parte dele, para não deixar aquela parte incompleta, né? Então, é importante que você tenha noção do todo. Assim, você lê uma parte, eu leio outra. Não, todo mundo lê o texto completo e aí faz a divisão das informações. Então, na constituição dos slides, nós temos também um texto que vai trabalhar com linguagem verbal e linguagem não verbal, né? Vocês vão sempre aí escolher o que for melhor. Então, trazer uma charge, se é para discutir um assunto, né? Para fazer uma interação com o público. Considerando ser um procedimento metodológico, que supõe o uso de algumas técnicas para realizar o estudo e pesquisa em grupo sobre um assunto pré-estabelecido, que tem por objetivo a leitura, análise e interpretação de textos referentes ao assunto estudado, tal grupo pode seguir os passos a seguir para esse planejamento. Então, aqui a gente tem um esqueminha básico, né? Então, estabelecer um tema,
que é o que vocês vão fazer em breve, espero que logo. Compreender e saber explicar tal tema, dedicando-se à elaboração de uma pesquisa. Então, vocês vão começar a levantar as informações que vão aparecer no seminário, elaborar um texto ou um roteiro a ser seguido, ter documentado as fontes bibliográficas que foram usadas, observando alguns critérios. Então, lá no final do seminário de vocês, vocês têm que indicar a bibliografia, tudo que vocês consultaram para apresentar aquele conteúdo. Então, pegou de um site, guarda o link para não esquecer. Cria um arquivo ali para você ir colocando a informação e a fonte. Então, o mais importante para a realização de um bom seminário é que a pessoa ou o grupo esteja por dentro de todo o conteúdo, como eu falei, sabendo explicar isso com uma certa naturalidade, né? Então, tentando não ficar tão nervoso, né? Não parecer algo decorado, ou também não ficar só lendo, para que você tenha uma certa naturalidade para explicar as informações. Cabe salientar que a apresentação do seminário é constituída de 3 partes, então, introdução, desenvolvimento, então, os objetivos, a metodologia, os resultados, e também, aí, por fim, a conclusão. A introdução não precisa ser extensa, né, mas responder ao questionamento. Então, o primeiro questionamento é: o que me fez pensar sobre esse assunto? Né, por que foi escolhido este tema? Claro que dependendo da disciplina de que vocês tiverem aí na faculdade, vocês não vão ter muita opção. Ó, você vai fazer um seminário sobre o tema X. Nesse caso, como vocês vão decidir o tema, então vocês vão justificar essa escolha. Por que vocês escolheram esse tema específico? Então, apresentar aí o tema de forma simples, né? Por que a escolha, qual a importância desse tema e por aí vai. No desenvolvimento, nós temos os objetivos, então, o porquê de ter feito essa pesquisa. Então, não precisa ser, vários objetivos, mas por que esse tema é importante, ou qual é a relevância desse tema para aquele estudo específico. Vamos pensar numa disciplina de literatura brasileira. Por que se trabalha com tal texto? Qual é o objetivo dele? Qual é a intenção de expor isso aos colegas? A metodologia, então, dizer quais foram os métodos utilizados para chegar aos resultados, como que vocês fizeram a pesquisa. E, por fim, aí os resultados dessa pesquisa, né? Gráficos, tabelas, quadros, se for o caso. Ou, por fim, o resultado da pesquisa, que são as informações que vocês vão apresentar. Esses pontos aqui, a justificativa do tema, os objetivos e a metodologia, vocês apresentam rapidamente, é algo curto. O mais importante é o conteúdo, né? o resultado da sua pesquisa e como que você vai apresentar esses dados. Se vai ser por meio de gráficos, se vão ser imagens, se vão ser textos, tópicos ou conceitos específicos e por aí vai. E, por fim, a conclusão, que é de importância, que é o momento em que você retoma essas informações e pode permitir com que o público faça perguntas, com que haja a interação esperada em um seminário. E aí, na sequência, nós temos um tópico falando sobre como fazer a apresentação em PowerPoint. Bom, primeiro que vocês precisam pensar na questão visual, né? Não é, eu amo pink e eu amo verde-limão. Então, vou fazer todos os slides pink e as letras escritas em verde-limão. A pessoa que for ler, ela vai ter ali muita dificuldade, ela não vai enxergar nada, porque essas cores vão ficar vibrando no slide. Então, é importante que vocês escolham cores que não cansem muito o público
e que permitam que ele leia com tranquilidade. Nem letra muito pequenininha também, porque pode dificultar. Então, se é muito conteúdo, divida em mais slides, em vez de querer encher um slide de tópicos e dificultar a leitura. Então, saber escolher essa organização visual, né, de que cor trabalhar, por quê, né, escolher aquele fundo. Então, as apresentações acontecem durante toda a vida acadêmica, né, na escola acontecia, na graduação vai acontecer muito, e mesmo na pós-graduação, né, isso continua. Por isso que um dos recursos mais utilizados é o PowerPoint, mas tem outros recursos, né? Agora eu não lembro aquele nome de um que você clica e ele vai para... Ai, fugiu o nome. Vocês lembram como que chama? Você clica no tópico, aí ele vai para uma outra tela. É mais dinâmico, assim, não é tão fácil de organizar como o PowerPoint, mas ele é mais dinâmico, é mais moderno, vamos dizer. Mas esqueci agora o nome. Se vocês lembrarem, vocês coloquem aí no chat. Então, por isso, essa organização visual é muito importante, né, para que as pessoas tenham facilidade na leitura, não se cansem daquela cor vibrando, e também não seja muito monótono, né, que seja só texto o tempo todo, traz uma imagem, traz alguma coisa que alivia um pouco para o público. Então, para garantir essa comunicabilidade, devemos zelar por informações concisas e coesas, por isso que o tópico é muito importante, é muito usado no slide, de forma simples, e que possam ser entendidas à primeira olhada. Então, você bate o olho, e mesmo para você que está ali apresentando, você olha para aquele tópico, e aquele tópico já te lembra sobre o que você vai falar. Então, o slide, ele serve como uma orientação mesmo para quem está apresentando, porque você olha para ele, você lembra de como você organizou as ideias para expor para o público. Então, a explicação completará a apresentação, você não precisa colocar todas as informações ali, a sua fala é que vai completar e que vai dar detalhes daquilo, e algumas dicas técnicas ali para a organização visual dos slides não ficar comprometido. Então, não é uma regra, né? São só algumas orientações para a gente pensar. Então, 7 linhas são suficientes para cada slide exibido. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos, mas, né, uma média aí. Não utilize abreviações, então não vai ficar colocando a linguagem da internet ali, é importante que você escreva a palavra completamente. Tabelas com no máximo de 2 colunas, utilizando 4 linhas, e que seja visível, não seja uma qualidade ruim, que às vezes, né, na hora de você aumentar a tabela, ela não fique tão clara. Então, procure uma imagem de qualidade. O excesso de informações pode ser prejudicial para o entendimento do público e evite tentar explicar tudo no slide. O slide é um lugar de tópico, de informações que resumam a ideia. A explicação vai estar na sua apresentação. Até porque, senão, não precisaria da sua apresentação, né? Então, o público vê aquela palavra e aí ele fica curioso, ele fica interessado e aí, por fim, você explica. Depois, algumas dicas ao preparar uma apresentação. Então, organize suas ideias. Então, faça uma análise do que deseja expor, identificando qual é o começo, meio e fim. Então, tenha noção dessa ordem de apresentação das informações.
A quantidade de slides deve ser dividida pelo tempo de apresentação, então isso é muito importante. Você vai fazer uma apresentação oral, por exemplo, num evento, você sabe que você tem só 15 minutos para apresentar toda a informação. Você não pode criar ali 50 slides, porque você não vai dar conta. Geralmente, a gente leva aí 1 minuto ou até mais, dependendo do slide para falar. Se tem muito conteúdo, a gente leva mais tempo. Então, vocês precisam começar a pensar nisso. Quanto tempo eu levaria para falar sobre isso? De modo geral, pelo menos eu tomo por mim, a forma quando eu ensaio uma apresentação em casa, se eu for apresentar, eu vou falar isso, aquilo. Se eu cronometrar, provavelmente o tempo vai ser maior em casa do que na hora, porque na hora, quando eu falo mais rápido, então eu acabo encurtando. Sabendo disso, eu tento organizar os slides pensando que eu vou falar um pouquinho rápido na apresentação. Aquela pessoa que é mais calma, que fala mais devagar, precisa considerar que os slides têm que ser pensados para aquele tempo. Se você tem meia hora para apresentar, quantos slides mais ou menos você tem que ter? Considerando que você tem a apresentação, a capa, né? Que você vai se apresentar, meu nome é tal, hoje eu vou falar sobre tal assunto, por que nós escolhemos. Então, mesmo a primeira capa, né, vamos dizer, o primeiro slide, você vai gastar um tempo falando sobre ele. Então, por isso, é importante a gente pensar qual é o tempo e quanto mais ou menos que você gasta leva 1 minuto ou mais para falar sobre cada slide. Então, às vezes, você vai usar mais tempo ou menos, dependendo da situação. Então, assim, você evita correria, né? Tem que terminar esse conteúdo e começa a disparar. Ou também lentidão, que aí você sabe que você tem que cumprir aquele tempo, e aí você começa a arrastar, né? Fazendo com que a apresentação fique lenta. É até importante a gente pensar nisso, porque quando se tem provas didáticas de professor, PSS, enfim, quando tem aula didática que você tem que dar aula, você tem um tempo mínimo. Então, vamos supor, você tem que usar no mínimo 35 minutos, no máximo 40. Se você fizer menos, você está desclassificado. Se você fizer mais, está desclassificado. Então, aí é aquele momento que você precisa organizar muito bem o seu tempo para que você não fale muito rápido e acabe, e né, não tem mais conteúdo e você não sabe o que você fazer, e ao mesmo tempo não ser muito lento e não dar conta de finalizar. Então, você tem que organizar muito bem. Nessas situações avaliativas, claro que você vai ensaiar 1000 vezes em casa, né, na frente do espelho, a mãe fica sabendo de todo o conteúdo e tudo mais. Depois, a fonte, então ela não pode ser nem muito grande, nem muito pequena, então tamanho de 24 a 32, opte por estilos tradicionais, não vem com aquelas fontes cheias de desenho que cansa a vista e muitas vezes dificulta a leitura. Então, use o Times, use o Arial, né? Letras simples. Os slides não devem conter textos muito grandes, né? Justamente porque a intenção não é você passar toda a informação por meio dos slides, é só orientar. Uma imagem vale por 1000 palavras, então as imagens ajudam até mesmo a dar um descanso para a nossa vista. Quando a gente fica vendo muito texto, sem nenhuma imagem, quando a gente vê uma imagem, te dá uma tranquilidade. Opte por gráficos limpos, né? Nada de muito carregado, de muitas cores. Sempre revise o seu texto, né?
Lembre sempre de passar pelo corretor automático. Se preferir, faça os tópicos todos no Word, porque o Word geralmente ele vai grifar, apesar que o PowerPoint também tem, né, o revisor automático. Usar 3 a 7 tópicos por página, depende muito de como você vai organizar, porque às vezes se é uma citação já dá conta do slide, né? Então, vai depender muito da situação. Evitar o uso de sentenças longas, a menos que você queira trazer um conceito muito específico, muito importante. Não leia slide por slide, né? Sempre tente mostrar que você estudou para aquilo. E apresentar aí os links e referências para que outras pessoas que se interessem por aquele assunto possam pesquisar. Porque às vezes a gente está assistindo uma apresentação e fala, nossa, queria saber sobre tal assunto. E aí você anota ali as referências. A referência é muito importante, principalmente em evento científico. Ah, nossa, eu também pesquiso sobre isso, nunca tinha lido esse texto. E anota para pesquisar. Então, bastante importante. E para finalizar, né, e nós temos essas orientações que não são regras, né, assim, né, vocês têm que seguir exatamente isso, são orientações de como organizar melhor os slides. Então, nós temos ali, numa apresentação de evento científico, geralmente se tem 15 a 20 minutos para apresentar, e, portanto, você deve pensar em 15 a 20 slides para apresentar com tranquilidade. Sempre lembrando, esse daqui eu vou passar rapidinho, esse eu vou demorar um pouco mais, e aí organizando de acordo com o seu ritmo de fala. E aí, então, nós temos título e autoria, né, que seria aí a capa, né, com o tema, e você vai explicar a escolha do tema, justificar essa escolha, apresentar os objetivos, os conceitos centrais, a metodologia, quer dizer, como que você fez para chegar àquela informação, quais foram as informações levantadas, a análise dos dados, a conclusão, né, o fechamento e as referências sempre ao final, seguindo as regras da ABNT. E aí a gente tem uma conclusão ali, pensando nesses gêneros textuais que são próprios do contexto acadêmico, né, do contexto universitário. Então, esse texto bastante resumido, é só para a gente começar a conversar sobre o seminário, mas eu acho que como ele é sucinto, ele ajuda muito, ele dá dicas, né, de como fazer os slides e tal, e ele faz parte de um material de formação de profissionais, né, de professores de letras. Então, a gente tem ali pesquisa em letras, leitura e produção de textos acadêmicos. Ele é bem, bem resumidinho mesmo, só para a gente começar a introduzir o tema. Alguma questão? Professora, uma coisa que eu fazia quando eu tinha que apresentar seminário, mas eu não tenho certeza se é correto. Uhum. Às vezes tem os tópicos no slide e eu, tipo, vou falar sobre, sei lá, música. Se eu for falar, supondo, da história da música, eu coloco, tipo assim, não eu falar assim, eu vou falar sobre a história da música, mas tipo assim, sobre a história da música foi assim, 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 e foi tipo assim, eu posso ler o tópico do slide, ou é melhor eu só pegar e, tipo, fluir? Pode ler. Não, você pode ler o tópico e complementar. O que você não deve é ficar só lendo o que está no slide. Então, olha, tá lá, história da música. Então, sobre a história da música, e aí você completa com a sua informação. Então chegamos, por exemplo, na história do samba, lá está escrito samba. Então, você consegue, ao olhar para aquele slide, fazer
a sequência, né? Você começa a lembrar de como que você organizou o seu seminário. Porque os tópicos têm que ser por... Como que é o nome? Para fluir, né? Tipo, eu leio o tópico, mas aí eu continuo desenvolvendo o tópico sem estar escrito ele inteiro no slide, né? Exatamente isso, exatamente. Joia, mais alguma questão? Para mim, acho que é só agora, assim. É que faz tempo que como a gente não teve apresentação ano passado e foi 2019 que eu formei, mas já deu um pouquinho de branco do que eu tenho que falar e como que faz. No passado vocês não fizeram, né? Eu pedi para o terceiro ano, eu dei atividade, eles fizeram, gravaram, e depois eles me passavam o link e eu passava para a sala assistir, e funcionou. Aí eu sempre pedia para eles criarem uma pergunta para garantir que todo mundo assistisse, né? Mas, enfim, então vamos por partes e vocês tentem aí, organizar os grupos. Então, até semana que vem eu vou abrir um espaço lá no Classroom para vocês postarem quais são os grupos, quais são os temas e quais são os tópicos principais que vocês vão apresentar sobre esse tema, certo? Então, já comecem a pensar a respeito e como que vocês vão se organizar. Lembrando que vão ser 3 trios. Belezinha? Tudo bem. Então, é isso, gente. Então, a gente se vê agora. Hoje é quarta. Na próxima quarta, porque, ó, apesar do feriado de carnaval ter sido cancelado, na segunda-feira é aniversário de Cornélio. Então, segunda-feira não tem aula, é feriado de qualquer forma. Na terça, na quarta, aí vocês vão ter aula normalmente. Então, na quarta que vem, eu espero que vocês já tenham definido tudo e consigam postar lá no Classroom, tá bom? Mas a gente vai se falando. Beijo, gente. Boa noite, bom descanso. Qualquer dúvida, vocês mandam lá no grupo. Tchau, prof. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, prof. Tchau, boa noite, gente. Boa noite, professora. Tchau, boa noite.